Estamos iniciando o programa Arquitetura e Design, ao vivo, nas nossas inúmeras plataformas de comunicação. Você pode ver, você que é assinante da NET, pode ver no canal 24 e 524, na web, nas redes sociais e nos aplicativos, conectados com o mundo. Hoje, o programa Arquitetura e Design, como sempre, traz muita informação, muito conteúdo sobre esses temas tão importantes. Mas antes de mais nada, eu quero mandar um grande abraço para a nossa titularíssima desse programa, a Eleone Prestes, que está lá na Itália, numa feira de design em Milão, o Salone del Mobile de Milano, e que certamente no seu retorno vai nos trazer muitas novidades. Volta logo, Eleone. Um grande abraço. Hoje o programa traz 3 convidados de muita relevância. Eu queria apresentar para vocês, pela ordem aqui, a Fátima Luiz, que vai nos falar sobre o uso dos espelhos e desenvolvimento de produtos, que é muito importante, né? O Alexandre Fontes é um grande designer gráfico, vai nos falar sobre a sua trajetória, seu repertório de vários trabalhos que ele tem executado. E aqui ao meu lado, então, o mestre da iluminação, o Eduardo Becker, que vai nos falar sobre o seu trabalho, né, que tem tido muito sucesso aqui em todo o Brasil. Eu, primeiramente, eu ia chamar a Fátima, para a Fátima me esclarecer como é que essa história, assim, como é que surgiu rapidamente o teu trabalho, o teu perfil profissional. Sim, a Toque Glass é uma empresa gaúcha, né, localizada no Distrito Industrial em Alvorada. Há 15 anos estamos no mercado com móveis soltos, móveis revestidos em vidro e espelho, é a nossa especialidade, né? Hoje vendemos para o Brasil todo e alguma coisa exportação. Ok. E Alexandre, o que é essa história de design de gráfico? Como é que surgiu isso, a tua ideia? Cara, eu sou a clássica criança que não parava de desenhar, né? Meus brinquedos favoritos eram Lego, lápis e papel. Todo mundo olhava para ti, vai ser design gráfico. Pior que não, cara. Eu dizia, olha, você tem uma mão precisa, talvez seja um bom médico. Mas eu acabei descobrindo, né? Ao longo da adolescência ali, o ramo de quadrinhos, eu descobri essa parte de diagramação dos quadrinhos e me interessei por isso e acabei entrando pro design, né? E é uma área que eu sou muito apaixonado e eu hoje queria falar um pouco sobre as facetas diferentes que dá para trabalhar nessa área. Ótimo, ótimo. Eduardo Becker, me conta da tua trajetória maravilhosa, tu é um cara cheio de novidades, cheio de expertise, me conta um pouco isso. Muito legal. Eu, agora há pouco, em dezembro passado, completei 1000 projetos. 1000 projetos, cara? 1000 projetos, uma coisa que eu nunca sonhei na vida. E felicidade. É uma só, felicidade, né? Imagina, tu ter esse repertório, né? Esse currículo, assim, né? Projetos no Brasil todo, muitas coisas que as pessoas usufruem no dia a dia, lugares que vão nem sabem que tu representas 1000 projetos. Representa 1000 projetos. Que maravilha. Gente, vamos agora para o nosso intervalo, pequeno intervalo, e já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Arquitetura e Design. Eu vou lembrar uma coisa para vocês. Estamos no Facebook ao vivo. Vá lá, faça os comentários. Eu estou louco para ver o que vocês vão dizer do nosso programa. E a Arquitetura Design está trazendo uma convidada muito especial, tá? Que é a Fátima Luiz, que ela tem um trabalho de desenvolvimento de produtos com espelhos. É uma empresa que está há 15 anos no mercado, o que isso significa bastante hoje dentro de uma realidade brasileira, industrial. E vai nos falar sobre a sua trajetória, né? Como tudo isso começou, né? Trabalhar com esse tipo de especialidade, né? E vai mostrar para nós, então, alguns produtos que tu desenvolveu lá na tua área, ok? Como é que foi? Como é que começou isso aí? Bem, eu gosto muito de contar essa história porque a Toque Glass ela começou da sucata. O meu marido tinha uma empresa, né, onde atendia a construção civil e sobravam vários pedaços. E aquela era uma coisa que me incomodava muito, né, de sucatear e colocar fora. A partir dali, eu comecei a criar peças pequenas, tipo prateleirinha para banheiro, bandejinhas pequenas, até chegar ao mobiliário de hoje, né. Então, realmente, ela saiu da sucata. Um ano depois, o meu marido deixou a sociedade dele e foi trabalhar comigo. Somos uma empresa familiar, né? Eu, meu marido e minhas 2 filhas, que gerenciamos toda essa parte fabril que fica bem próximo aqui de Porto Alegre. E como é que funciona assim o mercado, os insumos?
vem da onde? Digamos, espelhos, assim, tem fábricas brasileiras, é isso? Sim, sim. Hoje tem a Guardian, a Vivix, né, que nos repassa essa matéria-prima. E é uma coisa bem interessante que o nosso cliente, né, no caso o lojista e o consumidor final, né. Hoje atendemos aqui a região metropolitana e Porto Alegre, região metropolitana, ao consumidor final, com loja na indústria, e aos lojistas fora do estado até Manaus se vai, né. Então, assim, ele sempre há essa curiosidade. vocês fabricam vidro? Às vezes eu quero perguntar aquilo que as pessoas querem perguntar, né? Exatamente. Não, a gente beneficia. Certo. Ele vem em chapa e a gente, claro, né? Claro, a gente tem, corta, né, passa por todo um processo, né, de PCP até chegar à parte de finalização dos produtos, né, das peças. Mas a matéria-prima principal nossa é o cristal, né, e o espelho. E me diga uma coisa, assim, e o mercado, assim, claro, assim, tirando as várias crises brasileiras, o nosso vício em oscilar, como é que o mercado, como é que essas demandas todas, como é que tem acontecido? A aceitação muito boa, tá? Certo. Estamos há 15 anos no mercado. Sim, isso já denota, né, alguma coisa. E até entramos com algumas outras matérias-primas, madeira, aço. Hoje estamos também unindo o aço ao cristal e ao espelho, né? E está tendo um resultado bem legal. O pessoal gosta bastante, né? E essa linha de produtos que vocês desenvolvem, que linha? A gente podia ver umas imagens aí, sim, eu acho que vai ficar mais claro isso. Solto, certo. Não são nada planejado, tudo solto, né? Certo. Mesas de jantares, bufês, mesas de centro, mesas laterais, né? Isso já sai pronto de vocês? Sai pronto. E o cliente... Olha, e esse mobiliário é de vocês? Isso. Tem um o bom cliente né? vê a Tokyo Glass, tá, como... O nome já diz, né? Vidro e espelho. Vidro e espelho. O espelho, ele tem uma coisa realmente que ele... Não só o fato de espelhar, claro, mas ele assim, um móvel como este, assim, ele parece assim que ele meio que acaba com o esquema tangível, assim, parece que não é físico, né? É interessante isso, né? Porque a massa, ela meio que ele tira essa coisa da massa. Exatamente, né? Isso, né? E hoje, esse aí é uma loja em Salvador, né? Que os clientes bacana acabam... esse balcão. É maravilhoso, é um buffet, né? Então a linha, ela é bem grande, bem extensa. Mesas de jantares nós fizemos até 5, 6 metros, né? Bipartidas, né? Para ter a facilidade de entrar em edifícios, né? Onde não passa por elevador, sempre com um içamento. Muito bonito. Ali isso também vocês que fazem? Sim. Ali entra o aço também, né? A loja, tá? Ela não produz cadeiras nem estofados, né? Eu deixo bem claro sempre, porque aparece nas redes, né? Sim, mas claro. São os parceiros. A gente, vamos dizer assim, nós tivemos que comercializar... Tem um diálogo com esses produtos. Não, nós tivemos que comercializar em função de que o cliente ele não entendia. Sim, como é que vai ter uma mesa sem cadeiras? Exatamente, claro, isso. É um conjunto, e aí né? nós começamos, aí temos parceiros, né, do Brasil todo também, onde faz essa comercialização. E essa área do design, digamos assim, do projeto, né? Tu tem uma área específica na tua empresa que faz isso, que desenvolve produtos. Eu coordeno essa equipe, né? A equipe é nossa interna mesmo, já trabalhamos com alguns designers do Brasil, enfim, né? Mas hoje o estúdio Tokyo Glass, ele está se mantendo, né? E a nossa equipe O que é a nossa equipe, né? É o pessoal de projeto, desde o marceneiro, a gente... Claro, que desenvolve protótipos, ver como é que fica a escala. É maravilhoso trocar essa ideia com eles, né? Claro. Então, assim, a questão de estrutura, de peso, tem que ter uma... Como é que vocês tudo. Como né? é que tu vai carregar, como é que tu vai vender, como é que tu vai embalar. Isso. Né? Embalagem, tem todo um processo nisso aí, não é simplesmente... vou fazer um cubo que pareça um papagaio e tal. Nada disso, tem que pensar nisso, né? E aí, assim, como que é o transporte disso? Porque, no caso, é um produto frágil, né? Parceiros, né? As melhores... Isso aí é onde, hein? Só para mim me localizar. Esse aí é em Curitiba. Em Curitiba. Uma loja, um parceiro nosso. Curitiba, uma mesa de centro. Salvador também, né? Uma escrivaninha. Essa peça aí eu desenvolvi para esta loja, né? Então, em Salvador eu só posso comercializar com eles. Parece uma escrivaninha cavalete, assim, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Uma peça bem com design. E o momento histórico do... Permite, né? O momento histórico do vidro e do espelho, ele
ele nunca saiu de moda, né? Nunca saiu de moda. Mas agora, pós anos 90, começo do século, que os acrílicos, os plásticos, até pelo processo de industrialização chinesa, as próprias luminárias, eu sempre gostei muito de vidro. Só tinha acrílico, Claro, plástico, claro. sabe? E aí agora a indústria redescobriu o vidro para... Um não inviabiliza o outro. São Exatamente. Mas o momento histórico é muito bom. Você estava falando, né, dos meus projetos, meu grande amigo e grande mestre, o Raul Pegas, um cara que usa maravilhoso. muito espelho, espelho na arquitetura, muito. Espelho no cinema, Paulo Leão. Claro, se tu pensar o grande salão dos espelhos de Versailles, né? Lá com Luís XIV. Maravilhoso. Não, o cara... À toa que o cara botou lá aquele monte de espelhos enormes para refletir a luz que vinha da parede oposta, que tem as janelas e tal. Exatamente. Então o espelho ele tem uma relação Mas com sabe que logo que nós fundamos a empresa, né, há 15 anos atrás, uns 2 anos depois começou a me dar um pânico, assim, eu digo, meu Deus do céu, o vidro e o espelho daqui a pouco vai cair, eu não tenho mais mercado. Só que não, né? Graças a Deus estamos aí. aí. E eu te diria o seguinte... E agregando, né? E agregando sempre. Assim, o espelho mesmo, porque... O espelho esse realmente que a gente conhece, assim, ele não é tão antigo assim na humanidade, né? Ele deve vir mesmo por essa época de Versalhes, onde os caras conseguiram fazer os famosos espelhos de mercúrio, que agora foram substituídos em Versalhes também, né? Mas assim, o homem moderno, eu tenho uma certa convicção disso, um dos símbolos da modernidade é o vidro e o espelho. A transparência, a ideia de meio etérea do móvel, isso é típico da modernidade e da pós-modernidade. E eu acho que tu pode ficar mais uns 15 anos sem te preocupar. Que bom, né? Que bom. Mercado terraço, eu acho inclusive que... quando eu penso em espelho e penso em vidro, eu penso em transparência, certo? Sim, sim. Eu acho assim que, assim como essa mesa de acrílico e tal, eu acho que terão muitas ainda tecnologias que ainda vão avançar mais ainda nessa área do espelho e da... O próprio... o tempo se reinventa, né? A nossa própria cultura se reinventa. A própria tecnologia da iluminação, das mais antigas, dos lighthouse, sim, eram espelhos e lentes de vidro. Claro. Refletindo o fogo para faróis de marinharia. Os faróis na beira do mar, né? Tem tudo isso. Né? Aí com a evolução vieram lâmpadas mais potentes, os caíam discretos, aí veio o LED que primeiro, e ele ainda continua sendo relativamente não potente, e cada vez se usa mais ótica aliada a espelhos. Exatamente. Sim. Então, vidros lapidados. E hoje a gente tem também a questão do extra clear, né? Que é essa transparência 100% tipo o acrílico. Né? Claro. Porque o vidro comum, ele tem aquela massa verde. Se tu colocar extinta ele tu não vai ter essa clareza. Não é transparência 100%, né? Exatamente isso, né? Então, a gente usa hoje muito na indústria o vidro extra clear, né? Porque nós trabalhamos com a pintura, né? Nós que fizemos. Que não é só o cristal incolor, como vocês viram ali, né? A gente trabalha com cores também. Eu achei muito interessante o fato de ter o desenvolvimento de produto, porque eu acho assim que uma coisa é tu fabricar, né, containers de coisas e mandar fora, uma outra coisa é tu produzir uma indústria que faz objetos, né, que está dentro dessa cadeia da indústria criativa, digamos assim. E vou te dizer uma coisa, né? É tudo Brasil, feito com muito amor, é isso, com muito envolvimento. A gente consegue, né, envolver todo mundo. Nossos funcionários estão conosco, teve gente que está há 20 anos, veio de outra empresa, né, então a gente consegue esse envolvimento com eles, né, essa coisa assim do cuidado, porque assim, é uma indústria, até onde tem máquinas e tal, mas ela acaba passando pela parte manual, sim. Finalização de produto, né? Acaba passando. Imagino, claro. É um produto delicado também, né? Todas as peças... Esse é um balcão, é isso? É um buffet. Todas as peças, elas são expostas em bancadas e revisadas antes de sair, né? Certo, entendi. Então, isso é onde? Tem um apartamento, né? Isso é uma residência. São lojas e residências, né? Certo, entendi. Algumas fotos na loja, né? Esse aí foi um projeto de casa-cor em São Paulo. Eu ia dizer, eu conheço isso. Débora Aguiar. Eu fiz esse espaço ano passado com ela. Muito bonito esse conjunto aí também.
Eu conheço ele. Cor, né? Eu coloquei alguma coisinha em cor, assim, para as pessoas terem ideia também, né? Que a cor, ela deu uma baixada, mas, né, Claro. ela existe. O aço carbono, né, junto com o espelho bronze também, que deixa uma peça sofisticada. Vocês têm uma gama bastante grande, Bastante, diversificada de produtos, hein? bastante, Achei que era um pouco bem mais reduzido. Não. E Tem um temos uma catálogo linha muito bonito. E temos uma linha de objetos também, né? Certo. Uma linha grande de objetos, caixas e bandejas. O maquinário também evoluiu, né? Evoluiu bastante. Máquinas de Ferramental, é fundamental para isso, né? lapidação. Para dar um acabamento nisso, acabamento, né? não- Importante, né? Porque- Ainda continua o manual. A finalização manual. A finalização, sim, Finalização. mas o maquinário Sim, já tá lapidação, muito superior, sim. né? Olha que peça maravilhosa Nada, no também. final não substitui a mão humana. Não. sempre tem que ter. Não, Sim, eu acho que até sim. essa coisa híbrida é o que mais funciona, né? É o que mais Tu tem funciona. bastante tecnologia, mas tem bastante homem, né? Bastante Tem que- pessoa, né? É o que mais funciona. Tem que agregar. Bonita a peça. Bonito mesmo, muito bonita essa peça aí. E o que tu pensas agora, assim, tu consegue ver alguma tendência, assim, a tendência sabe como é que é, né? Pior que Ibope, assim, mas... Sim. Tu vês alguma tendência, assim... Vamos de ver alguma- a semana de uma que vem. demanda do mercado? A semana que vem a nossa amiga está voltando. Sei que ela vai trazer Né? coisas, Vai né? trazer Vamos cobrar coisas pra dela. nós. Oi, Leone, tu tens um compromisso. Ela sabe disso. Eu quero te agradecer muito, Fátima, eu pela que tua agradeço, presença. Paulo. Tu vai ficar aqui conosco, mas eu agradeço muito muito obrigada. teus esclarecimentos. Eu acho que tu como uma empreendedora da indústria criativa, meus parabéns. Muito obrigada. Por Eu que esses agradeço 15 anos a e oportunidade. pela qualidade do produto de vocês. Muito Gente, obrigada. nós vamos para o intervalo agora. É rapidinho, já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Arquitetura e Design. E neste bloco nós vamos conversar com o Alexandre Fontes, um designer gráfico. Já nos explicou lá no início do programa que ele era uma criança que não parava de desenhar, ficava fuxicando, coisando coisas e que ou iria ser médico ou ia ser designer gráfico, optou por ser designer gráfico. Conta para nós um pouco mais dessa história, Alexandre. Então, eu realmente, quando era criança, não tinha ideia que essa profissão existia, né? Eu só gostava de desenhar e criar coisas, né? Mas ao longo da adolescência também, eu comecei a me interessar por tecnologia, né? Então, quando veio o computador, toda essa questão de, às vezes, aprender a programar, a criar jogos. E eu descobri uma profissão que juntava essas duas coisas, né? Desde essa coisa mais primordial, que é o desenho, né? A criação de formas, a essa questão de usar a tecnologia para fazer isso acontecer, né? Então, acho que o meu trabalho é uma junção justamente disso. Assim, eu adoro tudo que a tecnologia pode oferecer para o meu trabalho, mas eu não abro mão do passado e das técnicas tradicionais para mesclar essas coisas. Então, eu sou apaixonado por processos artesanais, por estudar a história do design. E, inclusive, uma das minhas especialidades são o design de letras, né? Desenho de letreiros, caligrafia. E eu gosto de aplicar isso ao meu trabalho de design gráfico, trazendo uma importância muito forte para as letras, né? Que é uma das maiores formas de expressão dentro do design. A letra é uma coisa importantíssima na história da humanidade, né? Se tu pensar bem, né? O signo ali, né? E eu vejo muito pelas fontes, apesar de eu ser bastante leigo nisso, assim, como as fontes têm identidade e personalidade, né? Então, tu olha uma fonte assim, tu já sabe, essa aqui é gótica, viking, não sei o que tem uma, né? Elas falam pra gente, é muito legal. Exatamente, é interessante pensar nas letras como personagens, né? Personagens, exatamente. Elas têm né? Elas têm um histórico, né? Exatamente, uma vida própria e elas têm uma expressão, elas estão querendo dizer alguma coisa, né? Em alguns casos a letra também só tem um papel funcional, ela tem que te fornecer, digamos, uma boa leitura, né? Então um livro, por exemplo, não é ideal que aquela letra seja uma letra cheia de personalidade ou que passe muitas informações. O ideal é que ela te transmita a melhor leitura possível. Sim, que ela seja menos protagonista, digamos assim. Exatamente. Começa, né? Então, o design ele tem essas duas vertentes. Ele tem momentos que tu traz o design como um protagonismo, né, como uma expressão ou algo que a pessoa se conecta emocionalmente ou pelas referências dela. Em outro momento, ela só cumpre uma função mais racional, que é tipo, olha, isso tem que atingir um objetivo, né? E é melhor que isso nem seja tão percebido, justamente por não ser percebido que é um bom design. Claro. Eu sei que na arquitetura e em outras áreas também eu acho que acontece, lugar. Né? Eu sou, assim, aficionado por créditos de cinema, aberturas principalmente, né? Que é uma coisa à parte, as aberturas, né? E muitas vezes, você sabe que as aberturas,
muitas vezes realmente nem são feitas pelo diretor, né? Tem uma turma especialista em abertura, principalmente o cinema industrial americano, né? Então tem uma turma que é, né, de designers gráficos, né, de animadoras e tal. Então eu sempre observo ali aquelas aberturas de cinema, porque tem coisas maravilhosas do ponto de vista gráfico, né? Exatamente. E como isso é um mercado, assim, acredito eu, é um mercado em expansão. Não sei se tu percebes isso. Não, com certeza, porque assim, a tipografia no momento ali, quando o computador veio, né, ela ganhou uma esfera muito diferente do que ela tinha até então. Como é que era antigamente? Alguém tinha que ter uma fachada, ele chamava um letrista, né? Claro. Para fazer a pintura manual daquilo, ou eles utilizavam letra 7, não sei se vocês chegaram a conhecer, que era Como que aquele chama? decalque, claro, não cheguei a conhecer, eu usei um monte aquele troço. Imagina. Era a forma Custava uma fortuna aquelas Era a forma folhas. que vocês tinham de ter contato com letras, ter essa forma de produção em série, né? Mais rápida, porque se tu fosse fazer tudo à mão e desenhar, tu gastaria muito tempo, né? Então isso foi evoluindo, e quando chegou no computador, a questão das fontes, né? Que é um pequeno software que contém vários caracteres já prontos que a gente, a cada toque, a gente imprime aquela letra na tela, né? A tipografia acabou perdendo um pouco dessa parte mais manual. Mas à medida que o tempo foi passando, as pessoas começaram a se sentir incomodadas com essa coisa tão robótica, né? Tudo era fonte, tudo era padronizado, qualquer coisa poderia ser feita com uma fonte. Então começou um movimento contrário, que são as letras customizadas, né? Que é a letra que passa pela mão de alguém. Então, tu identifica ali que, na verdade, ela não está dentro de uma coisa muito seriada e tal. Exatamente, porque um computador, ele vai, quando tu digita, né, tu tem um limite, né, de como aquelas ligações entre as letras, tu pode aumentar, distorcer. Então, o trabalho de desenhar letras é algo que dificilmente o computador vai conseguir te dar essa resposta. Claro. E esse é um mercado que está sendo valorizado cada vez mais, principalmente, por exemplo, hamburguerias, né? Tu chega lá, tem aqueles painéis na parede, pintados à mão. Tudo isso dá para as pessoas uma sensação de conforto e de calor humano naquele local, né? Entendi. Claro. Então as letras podem, esse trabalho de letras personalizadas podem ajudar nesse sentido, assim, ou de trazer mais personalidade para uma marca. Tu olha para aquilo e sabe, olha, isso aqui não é uma coisa Tu trouxe padronizada. alguns exemplos, é isso? Trouxe. Vamos dar uma olhadinha. Eu ia te perguntar também, bom, vamos olhar isso aí, depois eu pergunto, se der tempo. Bem, esse aí foi o meu trabalho de conclusão de curso. Bonito, hein? E ele justamente une várias coisas que eu amo, assim, que é essa questão de desenho de letras, né? Eu amo também cultura, turismo, e eu queria fazer um guia das cidades alternativo. Então, qual que era a proposta? Eles seriam, de um lado, um pôster, né, feito com lettering, de cada cidade, e do outro lado seria um guia turístico com indicações de 10 locais, artistas, que dariam um roteiro diferenciado para a pessoa. Então não seria aquele roteiro clássico, de ir nos lugares clássicos, mas sim uma coisa, aquela dica da pessoa que mora no lugar e te leva a mão nos lugares legais, assim, né? A Porto Alegre desconhecida, digamos assim. Exatamente. Então é um lado B da cidade, de certa forma, assim. Tá certo. E essa ideia também de ser um pôster é uma ideia desse material não ser um material tão efêmero. Então tu pode, por exemplo, chegar numa cidade, no aeroporto, né? Aí, por exemplo, seria um exemplo do site desse projeto. E tu poderia pegar esse pôster, né? E depois de utilizar ele, de usar o guia, tu levar para tua casa como uma lembrança. Eu tive em Curitiba, foi muito legal. E eu quero pendurar esse pôster, né? Entendi. E também uma das ideias desse projeto é que ele fosse mais amplo, podendo ser replicado, né? Então eu criei um sistema que poderia outros designers pegar esse sistema que eu criei e levar para sua cidade, né? E replicar esse projeto lá, com um grupo de ilustradores locais, designers locais, e fazer esse movimento de guia turísticos locais, assim. Então esse foi meu trabalho de conclusão. Ele ganhou um prêmio do Bornancini, que é um prêmio de design. Tu ganhasse um prêmio da Bornancini, né? Oi? De Isso, design. esse projeto... Tu ganhasse com esse projeto. Isso, com esse projeto ele ganhou o primeiro lugar na categoria design promocional. Certo. Aí eu já trago um pouco do meu trabalho para Espírito Santo, que é a marca que eu já trabalho há uns 3, 4 anos, mais ou menos, né? E apesar de eu ter o meu estúdio, ter meus trabalhos próprios, eu mantenho um vínculo muito forte com eles, assim, faço parte de uma equipe interna, né? Quando eu conheci o Luiz, que é o diretor criativo, né, que é um grande amigo meu também, ele falou que não estava dando certo o trabalho de trabalhar com agência, né, uma agência grande, até renomada, e ele queria tentar uma coisa diferente. Fazer um núcleo, digamos. Exatamente, criar um núcleo lá dentro, e daí eu topei o desafio com ele e desde então, junto com a Espírito Santo, quase tudo que é de material gráfico. Recebo material gráfico teu na minha casa. Recebe? Então tá uma cliente importante pra gente, pelo visto. Fala direto. Então é isso, eu faço toda essa parte de comunicação, os catálogos, né? O material sempre é muito bonito da Espírito Santo, né? Exatamente. A gente tenta cada catálogo trazer uma coisa diferente. Trouxe até alguns exemplos de catálogo aqui, mas a gente sempre tenta trazer um material, um acabamento diferente, como aqui uma lombada costurada laranja, né? Usando cores Pantone. Então a gente tenta trazer em cada trabalho
uma nova abordagem, assim. Além da coleção sempre ter uma história por trás, né? Sim, a própria coleção em si, ela tem muita criatividade, né? Exatamente. Eu acho que é muito... Eu como consumidor, assim, né? E nem sabia dessas relações aí. Eu acho um material dessa empresa realmente muito bem elaborado, muito bem elaborado mesmo. Obrigado. É feito também, como ela falou antes, com muito carinho, né? E amor, assim. A gente tenta realmente buscar e fazer muitas coisas na mão, né? Então... teve viagem para a Patagônia, a equipe toda vai lá, viaja, teve para Nova York, né? Então vai lá fotografar. Esse, por exemplo, foi um pôster que a gente fez uma coleção inspirada em Clube da Luta. Então a gente foi lá e pesquisou os cartazes antigos de boxe, né? Elaboramos um pôster, né, inspirado nisso, colocamos dentro do catálogo e mandamos para os clientes como um brinde, né? Entendi. Então a gente sempre tenta criar uma história, né? E passar a história para os clientes para que eles vivam isso de alguma forma, assim. Bacana. Então é um trabalho Bonito esse material, hein? muito gratificante, assim, a gente tem muita liberdade criativa para justamente reelaborar as coisas. Esse é um exemplo do catálogo que o nome era Bill Water, né? Então aí não dá para ver jeito, mas no catálogo a letra Bill Water está escrita somente na água, só consegue ver com transparência, né? Então a gente tenta sempre fazer uma brincadeira de produção gráfica. Agora a última coleção se chama Rockstar e ela é uma capa de vinil, né? Então o catálogo tu tira ela como se fosse tirando um vinil fora, né? Como se então fosse vem com todas as ranhuras do vinil, assim, a gente tenta buscar isso. Aqui é um outro trabalho que eu fiz em parceria com o Estúdio Guasca e um grande amigo meu, Matheus Mendes, que também, como eu, é especialista em letterings, né? Gosta de desenho de letras, a gente trabalha muito junto em alguns projetos. E aí a gente faz alguns projetos de murais, que é essa coisa, por exemplo, um restaurante nos chama para pintar a parede deles. Entendi. E começa num trabalho feito à mão, né? Então a gente desenha todas as letras, né? Cria várias opções de layout, aí a gente pintando junto. Que maravilha. E agora, por último, a gente fez até um paredão de 10 maravilha. metros lá na Vero, lá na Park Hub aqui em Porto Alegre. E também foi um trabalho de 4 dias muito legal, assim, a gente começa no papel, aprova e aí Eu levamos adoro para a parede. essa arte assim. muralista, isso aí é muito legal, né? E tu vê que é uma coisa que faz completamente do computador, né? Então tem desde esse Claro, trabalho com de tu ali, né? certeza, Um dia inteiro com atrás do computador, quando tu tá certeza. virando certeza. noite ali num andaime, assim, né? Então acho muito legal transitar nessa coisa do manual e do digital. Aí é uma das partes que a gente fez também. E fica assim numa tangência entre arte e indústria, né? Na verdade é isso também, né? Eu acho que Exatamente. isso partiu um pouco dessa questão dos murais, eu acho muito legal, é até uma coisa autoral e fantástica, né? Que não tem aquela coisa dura, talvez, do Sim, a peça CorelDRAW. única, né? Peça única. Tem essa coisa muito, né? Eu acho que as pessoas Eu acho valorizam que muito isso tem a ver com os, digamos assim, os grafiteiros, eles estão deixando de ser marginais, assim, de certa forma. Com Estão certeza. ficando cool. Com certeza. Inclusive a gente O fez esse Eduardo projeto com um Cobra. grafiteiro junto. Então era numa parede um grafiteiro lá de São Paulo que veio fazer esse trabalho com a gente e do outra a gente fazendo... Acho um amadurecimento daquele cara que era grafiteiro, Claro. que foi... Isso aqui é estranho, foi evoluindo. a gente fez isso dentro do escritório de empresa de finanças, né? Então tu vê como querem trazer criatividade para dentro dos escritórios, mesmo que tu tenha uma área super linear, rígida, contabilidade, as pessoas querem se sentir num ambiente criativo, né? E esse trabalho de muralismo às vezes ajuda nisso, né? Ajuda, sim. Como as pessoas se sentirem mais ambientadas, mais criativas. Eu ia te fazer uma pergunta, Alexandre, essa criação de famílias, assim, de fontes, e aí como é que funciona? Tu criou uma família de fontes, tá, digamos, né? E aí tu deposita num banco lá em algum lugar do mundo e os caras vendem as fontes, direito autoral, como é que funciona, assim? Esse mercado tem várias facetas, tá? Eu vou dizer assim, a minha especialidade não é exatamente criar fontes, né? Famílias tipográficas. Esse é um trabalho muito entendi, técnico. tá. Eu desenho normalmente mais letras personalizadas, né? Que nem aqui uma letra mais Linda específica, aquela um letra ali. letreiro, né? Tá, entendi. Mas eu não tenho- o fato de desenvolver toda a família. Exatamente, mas eu tenho muitos colegas que trabalham com isso e normalmente tu desenvolve essa família, né? E coloca ela em uma Type Foundry, que a gente chama, que é como se fosse um grande mercado de fontes, né? Certo. E as pessoas vão lá comprar, elas veem os valores, elas veem um preview de toda a família tipográfica, né? E fazem as transações que por aí, bacana, assim. Que bacana. Legal, muito bom o teu trabalho. Obrigado. Eu gostei muito. Me lembrou uma passagem que ele tem muito entusiasmo assim, né? Então, eu acho isso maravilhoso. Isso. Eu vi uma história uns 2 semanas atrás que eu achei fantástica também, que eu acho que me lembrei de ti. É que 2 semanas atrás o Toquinho andou aqui por Porto Alegre e tal. Ele contou uma história que ele ficou, na época da ditadura, lá, ele ficou 1 ano lá na Europa tocando bossa nova e tal, né? E com os outros e tal. Uma certa fama já a bossa nova, né, na Europa e tal. E Chico Buarque parece que morava em Roma nessa época, foi exilado, alto exílio, aquelas coisas. E aí, ele, depois de um show e tal, tinha uma presença ilustre lá, que era o Marcelo Mastroianni, gostava de bossa nova e tal. Acabaram saindo, né, para conversar e tal,
e tal, acho que o Vinícius e tal. E aí o cara elogiando o Toquinho, né? Que, pô, músico maravilhoso, e elogiando a profissão dele, né? Que, pô, a coisa melhor do mundo, né, tio? Tu só tem um violão, tu bota dentro de um case, pega um avião, toca em qualquer lugar, tu não tem problemas de, né? Ele aí começou a falar, veja eu só posso trabalhar quando tiver mais 60 pessoas à minha volta, né? Eu acordo de manhã cedo, às 5, 6 da manhã, fico decorando o texto, maquiado, aí vou dormir de noite cansado, porque passei 2, 3 meses, eu passei levantando nesse ritmo, fazendo personagem, chorando, vibrando, amando, não sei o que, e, né, pô, eu Toquinho disse, pô, é mesmo, assim, aí o Master falou para ele assim, mas é melhor que trabalhar, né? Ainda assim é melhor que trabalhar. Então, quando a gente faz as coisas que a gente gosta, é melhor que trabalhar, né? Eu estava pensando comigo aqui, o Marcelo Mastroianni reclamando da vida, eu vou levantar e vou embora. Não, mas é muito isso, né? Mas eu acho que esse, né, o que sobra é esse espírito, é melhor que trabalhar, né? O cara sofria. Tem perrengues, mas os perrengues começam a tornar um pouco irrelevantes, porque no final tu olha aquilo e tudo aquilo gratificante, dá uma né? gratificação tão Claro. grande, né? Que não parece tanto trabalho, assim, ou outra coisa, né? E me diz uma coisa, e o mercado, assim, o que tu sente, assim, de tendência? O Eduardo estava comentando já a história que acho que a gente está se apropriando bastante, assim, das paredes da cidade, né? As paredes cinzas da cidade podem se transformar, né? Sim. Mas eu queria, mas a questão mais é do mercado. Eu queria que tu me dissesse o que tu sente, tem tendência, está aumentando, como é que tá a atividade, digamos assim? Olha, eu acho que o mercado está se expandindo cada vez mais porque o design está se tornando cada vez mais regra, né? Uma empresa dificilmente hoje em dia consegue sobreviver ou evoluir sem ter design de qualidade, né? Então está tendo uma demanda cada vez maior, às vezes de vários especialistas, né? Antes podia ter um designer só, hoje precisa talvez de um letrista, precisa de um designer de usabilidade, né? Então está abrindo vários nichos diferentes para as pessoas às vezes escolherem se especializar, né? Em áreas diferentes. E eu acho que é isso, assim, vai abrir uma tendência dessa questão de muitas possibilidades, assim. Eu queria que tu mostrasse para nós esse material que tu trouxe, eu fiquei curioso sim. aí, tá? Tá. Só para a gente poder, me explica melhor ali, Esse aqui aí foi a projeto- câmera pode te O primeiro auxiliar projeto aí. que vocês mostraram, né, que foi o meu TCC, né, que basicamente são esses posters, que eles podem ficar pequenos, né, para ser fáceis de ser distribuídos. Eu quero pendurar lá em casa, deu vontade. Desse lado- Botar no desse lado escritório. aqui. O que tu acha, Eduardo, hein? Hein, Fátima? Justamente, já ó, tá, isso isso já é... assim- Porra! Foi impresso em serigrafia, com cores especiais, que uma impressora comum não consegue fazer. Então, Inclusive, ó, tem um para cada um de nós aqui, ó. aqui é o de Curitiba. Presente. Infelizmente só tem essas amostras, senão até dá. Um professor meu já levou uns, né, então... Mas as nossas mesinhas de vidro estão lá fora. Pois é. Bacana, achei muito legal isso E aí. aqui o de Floripa. E aí a parte outra, atrás tem um Isso. mapa e as Daí aqui dicas. atrás tem um mapa As com dicas, guias, né? informações, tem, por exemplo, se o lugar é barato, se ele aceita bicicleta, Bicicleta, se ele tem tem shopping, loja, se é um museu, por exemplo, tem shopping dentro, lojinha Sim, dentro, né? lojinha, né? Então a pessoa que rapidamente tem um guia visual bem prático, uma foto do local, e o legal é que ele é alimentado por pessoas do local, então não foi uma pessoa só que escolheu, foram várias pessoas que foram dando a melhor dica delas possíveis para aquela cidade. Que maravilha. Então, e a ideia é que o projeto crescesse, né? Pudesse ser feito isso em Sim, que outras isso aí cidades. poderia ser repetido, replicado, né? Então é isso. Também tem aqui alguns catálogos da Espírito Santo. Mostra para nós, vamos ver. Aqui nós temos esse aqui que eu falei do Clube da Luta, foi uma coleção muito legal, Deixa eu tá? The Club, que a gente se inspirou. Então a gente mandou também um cartão para o cliente, assim como, você faz parte do clube, dando um desconto especial. Esse aqui foi o pôster inspirado nos Lambi Lambis antigos. Que legal. Né? Então, justamente a gente tenta, e as fotos também dentro, né? Não é só foto do produto, né? A gente tenta, aqui no meio, por exemplo, tem uma cena de luta deles. Deixa eu achar aqui. A gente tenta contar uma história realmente dos personagens, né? E isso está junto com a moda, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente acha um filme do Tarantino tem muito a ver com moda, por mais que seja um filme, às vezes, de violência, mas aqueles momentos charmosos que eles chegam com uma luva de cor, né? Então, tudo isso está contando a história da moda, assim, né? Então, teve toda uma produção de maquiagem, cenografia, que também é muito, muito bacana para essa coleção. E olha, eu sinto prazer imenso trabalhando com a Espírito Santo, assim, é uma marca que realmente é muito criativa. Que privilegia, né, esse tipo de design, né? Muito, eles dão muita liberdade Entende criativa. bem a função do design, né? Exatamente. Eu como leigo, assim, eu sou aficionado por letterings, letreiros. Às vezes eu vejo, assim, capas de livro com
eu olho assim, não, mas essa fonte aqui não era para esse livro aqui, entendeu? Como tem essas relações assim, Exatamente. né? Eu vejo... Inclusive, isso é muito interessante. O mercado editorial é um mercado que começou a sofrer o impacto de não ter design de qualidade, né? Com a questão dos livros digitais. Os livros que são só para leitura técnica, comum, começaram a não ter tanto sentido tu comprar o livro físico, né? Então, qual a forma de tu vender o livro físico? É tu ter um projeto editorial muito bom. Então, às vezes a pessoa olha aquele livro assim maravilhoso, com cores incríveis, com uma capa ilustrada, né? Então ela sente um desejo de Claro, compra. tem um appeal nisso, Exatamente, né? exatamente. Claro. Então a sobrevivência do mercado editorial, tu vê editoras que não tinham nenhum cuidado, hoje em dia elas contratam ilustradores, se designers. foi o tempo daquele livro de capa branca com letreiros pretos na frente, Não só né? isso, né? Na minha área, por exemplo, o design de embalagens mudou a relação do comércio de lâmpadas e luminárias com o público. E o catálogo, então não se fala, o catálogo era um troço horroroso. Mas sim, então é uma porta que se encerra, né? Era tipo, não tinha como convencer o cliente. Hoje os catálogos, eles têm personalidade, eles têm vida, eles são muito bem elaborados e ajuda demais. E passa até o perfil da empresa. Com certeza, exatamente. A personalidade da empresa. Porque o perfil da empresa, estando alinhado com o cliente, ele vai, entendeu? E isso é uma coisa que acho que atinge todas as nossas áreas também. Uma vez vi um professor falando algo muito interessante, né? Que hoje em dia o consumidor está mais educado visualmente. Né? Sim, Antigamente as pessoas não eram por mal, a referência delas era uma revista, alguma coisa tipo. Hoje em dia elas têm Instagram, Pinterest. Então as pessoas estão sempre vendo referências e elas vão se ligando no que, enfim, que elas gostam, né? As possibilidades que existem. Então elas ficam mais exigentes, né? Então elas não querem qualquer móvel, qualquer design, né? Certamente a gente vive num mundo como nunca muito visual. Nós vamos agora para o break, tá? É rapidinho, a gente já volta. Aguardamos vocês. Olá, de volta. Estamos com o programa Arquitetura e Design. E neste bloco eu tenho a satisfação de receber aqui o arquiteto Eduardo Becker, uma pessoa de trabalho renomado, se estendendo em todo o Brasil. Nos confessou aqui na abertura do programa que já realizou, agora no final do ano, completou 1000 projetos da sua especialidade. E eu gostaria então que o Eduardo, primeiramente, Eduardo, como é que, com a tua formação de arquitetura, como é que tu chegou na iluminação? Ou tu era que nem o Alexandre, desde pequenininho, ficava lá com luz mudando o abajur de lugar? Como é que isso aí, essa gênese em ti, digamos assim? Pois é, tu sabe que isso é engraçado, né? Quando completei os 1000 projetos, que eu nunca esperei na vida, eu comecei a... Como é que eu consegui chegar aqui? Nem me dei conta, gente. Nem me dei conta. Eu sempre li muito, né? E eu tinha um dos enciclopédias que ela conhecer. Sim, maravilhosa. E tinha lá do Malman, que ele inventou o laser. Certo. E eu fiz toda a parte do laser, de como montava, mas eu não tinha o rubi para fazer o laser. Então, meu experimento deu buraco. Isso ao auge dos meus 11 anos. Que maravilha isso. Mas eu fiquei sempre com aquilo na cabeça. E depois, uma vez eu estava procurando um estágio e peguei uma das revistas de arquitetura e olhei lá, Cristina Maluf, e fui lá. E não sabia nem do que se trata. Não vi que ela fazia a sua iluminação porque não estava escrito ali. Certo. Aí eu fui lá, disse, eu só faço iluminação e tal. E eu já trabalhava num outro escritório de arquitetura, já estagiava nunca do Rinaldo Barbosa, até, ele foi diretor do IPA agora, da arquitetura. E eu precisava de um outro estágio para me sustentar e tal. Aí eu comecei a trabalhar para a Maluf. E aí aí eu me apaixonei. Logo depois saí, fiquei só trabalhando com ela. E fui. E fui. E agora, ao longo como chegamos até aqui, né? Eu tive no Rio agora, lá no... Acho que posso falar? Acho que tive lá. Claro, com certeza. Eu tive no Projac para um concurso internacional para fazer o retrofit dos estúdios de gravações das novelas da Globo. Uma adaptação, uma atualização. Atualização, o troço é surreal, não tem nem o que falar. Certo. E lá pelas tantas, passando assim, ele nos brifou as luminárias que eram arquitetônicas, coisas para trocar, e coisas que eram cenográficas. E aí uma das luminárias,
ele, essa aqui, se vocês não quiserem fazer, vocês não precisam nem fazer, porque é muito complexa, não sei o quê. Que era um Fresnel. Ah, com aquela lente maravilhosa do Fresnel. Aí eu cheguei pro chefe do grupo internacional que eu estava junto, eu disse, essa aí é a que eu mais entendo. Aí ele disse, mas Becker, não sei o quê. Eu disse, não, fica tranquilo que essa é a que eu mais entendo. Aí eu fiquei tranquilo, disse, ninguém se mostrou, não, deixa comigo que está resolvido. E a gente foi evoluir. Aí os caras, assim, até a gente não pode se levar muito a sério, senão a gente pira, né? Os caras, Becker, mas tu não sei o quê, tu é uma MacGyver dos LEDs, não sei o quê. E eu comecei a rir, eu disse, não, cara, eu sou muito gênio. E depois eu vou mandar uma foto para vocês da minha genialidade. Aí entrei no Google, tu vai te lembrar disso aí. Quando eu era moleque, sei lá, de 6, 7 anos, eu ganhei da minha avó um brinquedo, que era o mini show da Disney, que era uma câmera de vídeo, que tu botava uns slidezinhos e projetava. Nada mais é que o princípio do Fresnel. Claro. E a partir do brinquedo da estrela, do negócio da Disney, eu já sabia como fazer. Algumas luminárias que se fazem, acho que custam, tem o mesmo base de cinema. Claro, É claro. interessante como experiências que a gente nem imagina que podem Claro. ter um peso incrível lá na frente, né? São importantes, tipo, né? E aquilo eu fiquei, não, nós somos as experiências que temos e os amigos, né? E as histórias que temos para contar, né? E eu fiquei tranquilo. E a gente realmente desenvolveu, e agora está indo para finalmente. Uma seleção final, né? Então, a vida, ela, digamos assim, é a maior das aventuras, né? Então, Com aquelas certeza. pequenas coisas lá de trás, que era um brinquedo que eu adorava, foi me ajudar agora, sei lá, Resolver um problema do Fresnel. resolver um problema. Dos Fresnéis. Mas seguramente na história da humanidade a gente nunca houve um momento em que se iluminou tanto, né? Já nem vou falar daquelas fotos de satélites que aparece o planeta totalmente iluminado, mas nas nossas casas também, né? Nos nossos ambientes, né? Muita luz, né? Comparado com 2, 3 séculos atrás, né? A gente vê, né? As coisas, nós vivíamos muito mais em sombras, né? Com sombras, na verdade, né? E hoje não, hoje tu vê que uma casa normalmente são fartamente iluminadas, né? Via de regra, né? Mas isso não quer dizer que se ilumine bem, né? Quer dizer, o cara fazer um projeto, ou mesmo começar a botar, minha casa é muito boa, iluminada, chega lá, é cheio de luz e tal. Então, eu queria que tu, digamos assim, conseguisse para nós mostrar um pouquinho mais esse norte, assim, de o que significa a iluminação e não essa confusão do que é iluminação, na verdade, é quantidade, digamos assim, né? Que eu acho que tu deve te deparar diariamente com pessoas que vêm te colocar isso, né? Um lojista lá, pô, bota um monte de luz aqui para iluminar, e às vezes não é um monte de luz, né? A pergunta mais frequente é o que tu usa, como se fosse uma receita de bolo, né? Diz, não, tá aqui a receita e tal. E outra coisa, vai ser muita ou pouca luz. Isso tudo é muito relativo, né? A própria evolução dos sistemas de iluminação, hoje praticamente tudo 100% em LED. Luz fria. Luz fria. A questão, a luz, ela passa muito pelo humor. Não vou entrar numa questão comercial, vamos chegar lá. Mas a iluminação em si, a residencial, digamos aqui, sim, ela passa o habitat, muito... Né, o habitat, ele passa muito pelo humor e muito pela tua regionalidade. Para não complicar muito, por exemplo, aqui no sul, a gente tem uma tendência a ter uma iluminação mais quente. E o mercado brasileiro virou de perna para o alto, assim, num bom sentido, quando surgiram os LEDs de 6.500K, que antes não existia essa temperatura de cor, que é praticamente um branco iceberg, né? Uma coisa certo, chega a ser azulado de tão claro. E que no Nordeste, Norte e Nordeste, os caras adoram. Que mais pegou? Que mais pegou. E aí tem... Claro. Eles têm mais luz o ano todo.
Claro. sabe? Então tem uma questão de regionalidade. Tem a questão anímica, né? Digamos, a cor, a luz mais alaranjada parece ser mais quente. Mais quente. Acho que remete também a um passado da lareira, ou coisas assim Claro. que estão no inconsciente que a gente não sabe dizer. E, digamos assim, a luz fria refresca, Refresca. né? Digamos assim, num lugar muito quente Claro. do ambiente. Tu tem que então, sentir mais frio. Claro, E com a luz certeza. quente é exatamente isso, porque para que precisava de fogo? Para se esquentar ou para alimentação. Claro. E aqui, no nosso caso, normalmente mais para o Tu calor. trouxesse umas ilustrações, né? Tô vendo ali, né? Aqui tem um bom exemplo. Ó. Esse aqui é um ambiente da Casa Cor do ano passado, espaço da curadoria lá da arquiteta Gabriela e da Claene. Tu vê que o ambiente em si ele é mais quente. E tem umas luzes por rebatimento do meu amigo Artella, que casualmente nos acompanha nessa bela peça aqui atrás. Então tem toda uma questão de aconchego, tem uma questão de alguns focos, tem os spots lá em cima, criando alguns pontos de, não de distração, mas como diria De meu amigo, ênfase, digamos de assim. ênfase. É, talvez isso. A iluminação como uma direção de fotografia, né, Paulo? Claro, claro, mas eu acho que a iluminação e direção de fotografia, para mim, é quase a mesma melange, entendeu? Elas andam juntas Eu acho de que mão quem dada. ilumina fotografa. Exatamente. Porque a gente está sempre fotografando com os nossos olhos, Tá né? fotografando. E isso é importante. Eu brinco às vezes, né? Porque o que mais emociona o ser humano ainda é a música, né? Todo mundo tem a música, a sua trilha sonora. E eu brinco que um dia tu ainda vai ter a lâmpada da tua vida e tal. Aqui é um hotel muito famoso, né? Que é no Rio, lá do Philip Stark. Muito bonito aquele hotel ali, Aquele né? Hotel Yu, muito bacana. Trabalho maravilhoso. Trabalho também daquelas prateleiras coloridas, ficou uma coisa meio minimalista, assim, E né? nem todas estão iluminadas, umas sim, outras não. Aqui é a continuação do espaço da Casa Cor do ano passado. Vê que aqui é muito mais quente, né? A gente dá uma ênfase e ao mesmo tempo dá uma troca da temperatura de cor. Tu tem quase analisando como uma obra de arte, né? O primeiro nível muito iluminado, quente, depois mais Isso aí claro. ficou fantástico, isso aí. Aqui em Porto Alegre é um prédio maravilhoso. Também se trabalha muito com a temperatura de Como cor. diria minha mãe, tá de cinema a fotografia, né? Porque realmente ela é cinematográfica, né? Ela tem um caráter cinematográfico, de espetáculo, né? Ali, né? Tem que pensar Tem uma coisa meio de como espetáculo, uma né? festa, né? Como Aqui uma festa, também, né? Exatamente, uma né? peça, a luminária da Zumtobel alemã, surreal. Como composição, contando uma história, né? Eu gostei muito desses brises, porque eles, quando tu olha de lado, fantástico. ele parece um teclado de piano. Eu achei... Claro. Tem o ritmo, né? E Tem a um luz ritmo. ajuda nesse ritmo, né? Ajuda. Foi O muito jogo de bacana temperatura de cor, o jogo de fachos, né? Aqui eu brinco, sou eu caminhando ali, que é a prova para mim poder receber o dinheiro do seguro de vida, provar que eu morri. mas é uma brincadeira que se fez também, um prédio que tem uma frequência de claro e escuro da iluminação, né? Uma certa dramaticidade, um continuismo, Sim, é isso que eu ia dizer. né? Tem uma coisa meio dramatúrgica ali, né? É legal isso, porque né? a luz ela emociona, ela conduz, ela te conta uma história. Aqui também, uma coisa importante da luz, que às vezes a gente pensa só a luz como lâmpada, como ferramenta, mas a luz é cor, né? Então, assim, o que é essa cor verde? Como é que ela se relaciona com o amarelo da madeira? Como é que eu vou tratar essa reflexão para que tu perceba? A questão da direção de fotografia. Eu fotografo uma coisa para que tu perceba e isso te emocione e te leva a uma criatividade, a um ponto seguinte, né? E, digamos assim, a tua área, ela é uma área assim, muito envolvida com inovação e tecnologia, né? Sim. Tem, né? Saímos das tochas das cavernas já faz muito tempo, né? E me diz uma coisa, e essa questão toda de iluminação, sensores, interatividade, isso é um mercado que está se expandindo? Tá sim. Há muito tempo eu penso e brinco, não é brinco, eu falo que a iluminação em si, sozinha, ela é burra. Sabe? Porque hoje em dia, por exemplo, se tu pegar o teu celular, o que ele tem de tecnologia agregada, mais que o teu carro, na realidade. Então, essa questão de unir a iluminação, a automação, a tu poder interagir, ela é fantástica. E isso está acontecendo já em lojas e tal. Tu pode baixar um app, mudar a temperatura de cor, ligar, desligar, interagir. Então, acho maravilhoso isso. É o futuro. Eu imaginei ter um habitat na minha casa, assim, que
que a iluminação correspondesse à minha psique do dia, digamos assim. Eu tenho. Entendeu? Quer dizer, eu estou triste, eu gosto, lampidinha. as coisas se iluminam, ficam mais vermelhas, mais azuis. Eu acho que chegaremos lá logo em seguida, né? E dá essa esperança. Vamos chegar. Vamos chegar. Gente, que pena. O programa está acabando, tá? Agradeço muito a presença de vocês e dos nossos convidados aqui. Voltaremos amanhã. Um abraço, obrigado.